Dor de crescimento. Você já ouviu alguma queixa de criança falando que está doendo as pernas? Ou mesmo uma mãe comentando que o filho está reclamando dessa dor? Aí sempre vem alguém e fala, não, normal, está crescendo, isso é dor de crescimento. Mas espera aí, gente, crescer dói? Será que isso pode mesmo acontecer? Vem comigo para encontrar essa resposta em mais um episódio do Pode Falar Mãe. Hoje eu converso com a doutora Daniela Otti Nunes, pediatra e neonatologista, tem mais de 15 anos de experiência em consultório pediátrico, então seja bem-vinda, viu, Dani? Muito obrigada por aceitar o convite. Obrigada, eu que agradeço por poder participar de um programa com tanta competência, com tanta qualidade que você leva de informação para as mães, que são sempre mais próximas, né, com o seu tom aí de ser mãe também. Obrigada. É uma grande honra poder estar aqui hoje com você. Imagina, eu quem agradeço. Vamos começar direto ao ponto, então. Existe dor de crescimento, Dani? Existe. Ela existe. Ela é bastante frequente nos consultórios pediátricos. Então, a cada 10 crianças, mais ou menos, de 1 ou 2 chegam com essa queixa. O nome é um nome diferente, né? Dor do crescimento. Às vezes as pessoas perguntam... mas por que é esse nome, né? Então, às vezes, a melhor nominação é uma nominação mais científica. É mais difícil da gente trazer essa palavra, que, na verdade, o nome científico seria dor músculo-esquelética benigna da infância. Porque quando a gente fala dor do crescimento, os pais ficam com aquela pergunta assim, pô, mas crescer dói, né? Como assim? E eu fiz até uma breve pesquisa aí também sobre o tema e li que não tem, assim, uma causa, né, conhecida pelos médicos, nenhuma relação com o crescimento comprovada, né? Então, na verdade, é um termo adotado, é isso? Você tem razão. Até a gente pode, seguindo o seu raciocínio, pensar, né? Então, se é uma dor do crescimento, será que quem cresce mais tem mais dor, né? Uhum. E não é exatamente isso. É uma dor que existe, ela foi atribuída à dor do crescimento, foi um nome consagrado no passado, acabou ficando. Mas ela ocorre não no maior período de crescimento da criança. Então, por isso que às vezes o nome não é tão adequado para a fase que a criança está. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, foi um termo adotado para diferenciar esse sintoma de outras doenças que causam dores semelhantes aí nas crianças, né? Então, a gente consegue citar, de repente, que outras doenças seriam essas que causam dores parecidas? Sim, a gente tem aí, na verdade, o paciente quando chega com essa queixa, né, ele sempre chega para o pediatra geral, né, Lari? Então, o pediatra geral ele tem que estar habilitado a fazer essa diferenciação. Qual é a dor do crescimento, que geralmente é uma dor benigna, autolimitada, sem maiores complicações, de outros diagnósticos que são diagnósticos diferenciais mesmo. Dentre eles, a gente poderia citar aí problemas neoplásicos, problemas reumatológicos, problemas ortopédicos. O que diferencia ela, então, assim, de uma simples dor muscular, por exemplo, um problema ósseo, articular? Como vai fazer essa diferenciação? Aí é um olhar mesmo do pediatra, né? O pediatra ele tem que estar habilitado a fazer muito bem essa diferenciação para que a gente não postergue um diagnóstico onde a gente inicialmente pode atribuir erroneamente a dor do crescimento e ser algo mais sério, né? Mas é algo bem simples de ser feito. Quando a gente pergunta para a família as características, depois que isso é chamado anamnese, né? Uhum. Então, a gente faz uma pergunta, a gente pergunta sobre tudo. Quais são as principais características, a gente faz o exame físico. Depois a gente segue e vê se há necessidade de exames complementares também, para poder fazer essa diferenciação. Tem algo que seja bem característico aí de dor de crescimento mesmo? Por exemplo, doer os 2 membros, né? Por exemplo, eu estou sentindo aqui a dor na perna, né? A criança reclamando da dor na perna. Então, são as 2 que doem. Quais são os sinais aí de que se trata de uma dor benigna, né? Que a gente está falando. Isso, a dor benigna, ela é super bem caracterizada com isso que você falou. Quando dói dos 2 lados, geralmente é dos 2 lados. Ela é uma dor autolimitada porque ela se resolve no episódio. Ela não se arrasta para o dia seguinte, a criança acorda no dia seguinte já sem nenhum sintoma.
Ela dura, às vezes, alguns minutos, às vezes se prolonga um pouquinho mais. Na grande maioria das vezes, as famílias resolvem muito bem com uma massagem, com uma compressa quente. A gente raramente precisa chegar a medicar. É uma dor que ela não vem acompanhada de nenhum outro sintoma, como inchaço, calor local. Então, é assim, é mais como se fosse um episódio único, mas que ele se repete por vários dias, né? Mas que ele acontece naquela noite e nas horas seguintes a criança fica bem. Ela não tem mais nenhum outro sintoma. Normalmente é à noite que acontece? À noite, durante a madrugada? Assim, normalmente ela acontece no final do dia e no início da noite. Essa é a característica dela. Quando ela vai mais para a madrugada, a criança acorda de madrugada, aí ela passa a chamar um pouquinho mais a atenção do médico. Eu tenho até um caso meu recente do consultório, onde a minha paciente, a mãe me ligou dizendo que ela tinha acordado de madrugada com uma dor no braço. E ela localizava muito bem a dor. Então, essa é uma outra característica que a gente consegue diferenciar. A dor do crescimento, ela é uma dor difusa, assim. A criança, cada hora, ela aponta um lugar. Tá? Então, isso é uma característica principal aí. E essa criança que eu tô te falando, ela apontava direitinho aonde doía e era sempre o mesmo local. Chegou a acordar de madrugada e na história ela tinha tido uma queda durante o dia. Então, a hora que foi fazer o exame complementar, que foi o raio-x, era uma fratura. Então, a gente tem que saber essa diferenciação de uma dor benigna, né, e autolimitada ou não. Essa dor benigna, então, dificilmente vai acordar a criança na madrugada, né? A criança não vai acordar de dor, ou não, pode acontecer? Pode acontecer. A criança acorda de dor, mas não é comum que seja na madrugada, é comum que seja no início da noite. Certo. Tá? E sempre nas pernas ou pode ser outras partes do corpo? Pode ser. Geralmente, essa dor ela é localizada na parte da frente das perninhas, então entre o joelho e o tornozelo, nessa parte que a gente fala que é a tíbia, né? Então, ela geralmente é ali e a criança aponta, assim, cada hora um lugar da perninha. Então, pode ser ali, pode ser na coxa, aqui na parte mais molinha da coxa, pode ser na parte de trás da perna, que são nas panturrilhas, pode ser no tornozelo, pode ser atrás do joelho. Raramente pode ser nos membros superiores e aí é menos comum nos outros locais do corpo. Pés, por exemplo, não? Pés até pode, mas a gente... É mais difícil, mas aí a gente tem que tirar melhor a história e ver direitinho, mas não é tão comum no pé. E pelo que você está me dizendo, também é uma coisa bem pontual. Vai doer ali um pouquinho mais rapidinho, já acaba passando sozinho, a criança já esquece, já para de reclamar. Ou tem uma intensidade também, isso pode variar de criança para criança? Exato, Lari, exato. Pode variar de um para outro, vai depender do limiar de dor de cada criança. Assim como nós, adultos, também temos limiares diferentes, né? Então, as crianças também. E às vezes pode ser uma dor momentânea, rápida, e às vezes ela pode durar mais tempo também. Idade para acontecer tem? Geralmente, ela é dos 5 aos 10 aninhos, mas pode ser dos 3 aos 13 também. Então, mais ou menos nesse período. Quer dizer, um período longo aí, né? E pode acontecer por várias vezes. Ela dura, assim, um longo período? Ou pode acontecer um dia ou outro, depois daqui a alguns anos acontece de novo? Como que funciona essa dinâmica aí da dor? Pode ser. Isso vai depender, às vezes, do que pode estar desencadeando. Se tem algo de origem, né? Quando a gente está falando de dor do crescimento, às vezes pode ter algo relacionado a um processo emocional também. Não só físico, né? Pode estar relacionado a esportes, pode estar relacionado a uma frouxidão ligamentar, mas aí vai depender um pouco da causa. Sim. E pelo que você está me explicando, até você me corrija se eu estiver errada, né? A gente falou do termo, mas é importante a gente deixar isso claro. Então, não é porque o crescer dói, né? O fato de crescer dói. É porque acontece, é uma dor benigna que pode ter motivos diferentes e que vai acontecer nessa idade de crescimento da criança, é isso? Coincide com a idade que a criança está crescendo, não é a idade máxima do crescimento. E essa dor, ela ainda não tem uma etiologia muito bem clara para nós, mas a gente pode ter algumas causas. Então, uma delas que a gente entende é que, às vezes, o osso e o músculo, eles crescem em velocidades diferentes. Então, o osso cresce, vamos supor que cresça mais rápido que o músculo,
E aí a inserção do músculo passa a ser dolorosa, passa a causar essa dor de crescimento. É o organismo aí se adaptando ao crescimento, Isso. então. E isso vai variar de acordo com a rotina da criança também? De repente, se ela é uma criança mais ativa, se ela faz mais exercício físico, ela pode ter mais ou menos dor por conta disso? Sim, a gente costuma ver mais é mais comum nas meninas, essa dor do crescimento. Ela pode ter a ver com a intensidade de exercícios físicos que a criança faz. Ela pode ter a ver com frouxidão também, porque o músculo e o tendão pode se desarranjar de acordo com o movimento articular da criança. Então, se é uma articulação mais frouxa, ela pode vir a ter mais dor também, por não dar sustentabilidade. Certo. E não é necessário nenhum tipo de medicamento nesse caso? Geralmente não. 95% das vezes a gente não precisa usar. Para controlar essa dor, a gente geralmente orienta que a família dê atenção à dor, valide a dor da criança, né? Porque, assim, às vezes as famílias falam, será que é dor mesmo? Mas realmente ela é caracterizada como uma dor. E a criança se sente bem quando a família acredita, quando a mãe ou o pai, né, fazem uma massagem, colocam uma compressa de água quente. E, às vezes, outras orientações também podem ajudar. A medicação a gente costuma raramente ter que usar, mas a gente pode, quando precisar usar um analgésico comum, uma medicação à base de paracetamol ou de pirona. Aqui, nessa época que a gente está, a gente evita usar as medicações com princípio ativo de ibuprofeno, por conta da dengue, né? Então, a gente tenta aí controlar dessa forma e geralmente a resposta é boa. Amenizando de outras formas também, sempre no primeiro momento tentar evitar a medicação. Então, como você disse, então pode ser massagem, pode ser compressa, é isso? Isso. Pode usar de massagem, de compressa, de atenção, explicar, passar segurança para a criança. Olha, meu filho, a mamãe tá aqui, vai passar, eu vou fazer um carinho, vamos fazer uma massagem, vai dar tudo certo, se acalma. E aí a gente vai transferindo sentimentos de segurança para a criança e ela também vai respondendo. Perfeito. E a gente falou aí do que caracteriza, né, a dor do crescimento em si, a dor benigna das restantes, mas quais são os sinais, assim, de alerta para os pais de que é um caso que merece realmente uma investigação mais profunda? Sim, uma procura, né? Sim. Assim, na verdade, não é... Eu gostaria só de falar que não é um caso de urgência, porque às vezes os pais também podem se assustar e ir correndo a um pronto-socorro, né? Não seria esse o caso. Então, essa dor, ela tem alguns sinais que são chamados sinais de alerta, onde a família pode reconhecer e procurar o pediatra da confiança com calma. Esses sinais, eles são esses que, assim, por exemplo, que saem do que é o normal. Então, a criança acordou de manhã com dor, não é normal. Acordou mancando, não mexendo direito a perninha, não é normal. Ou com aumento de volume da articulação, ou aumento de calor quando a gente compara um lado com o outro. Ou essa dor ela vem acompanhada de uma febre, de um cansaço, de uma falta de conseguir, por exemplo, subir escada, pentear o cabelo, né? Uma fraqueza da criança. Então, esses são alguns sinais de alerta que a gente geralmente não atribui à dor do crescimento. Ela não pode ser uma dor limitante, né? Não pode interferir na rotina da criança. Exato. A criança pode até reclamar da dor, mas ela tem que seguir a vida aí como se nada tivesse acontecendo. Exato, isso mesmo. Perfeito. Acho que a dica aí principal que a gente disse, esse do acolher, que você falou, acho muito importante também a gente trazer uma atenção especial para isso, porque os pequenos às vezes não sabem se expressar, né? E nós pais também temos uma tendência de achar que, mas isso aí não é nada, ou às vezes está numa fase também difícil, fazendo uma birra, fazendo uma manha, né? Você fala, tá falando da dor, quer chamar atenção. Não tem a ver com o emocional, então, né? É uma dor física mesmo. É uma dor física e que pode ser engatilhada por uma situação emocional também. Então, pode? Pode, Lari. Então, tipo assim, o quê? Vamos falar aí, porque é legal os pais saberem. Tipo um estresse para a criança que está na escola, que está cheia de prova. Ou a criança que nem é um estresse emocional, mas às vezes um estresse físico, que fez muitos esportes.
Então, às vezes, ela passou por um estresse aí mais mecânico, sabe? Ou, às vezes, uma situação de separação em casa. Às vezes, são alguns gatilhos que fazem essa dor aparecer também. Sim. Chegada de um irmão, né? Chegada Agora do eu já irmão. vou contar a minha experiência aqui. Com a chegada, a Dani até já sabe que a Dani é pediatra aqui das minhas filhas. Mas a gente, quando chegou a irmã mais nova... A minha mais velha comentava, a minha casa tem uma escada grande, né? É um sobrado e os quartos ficam na parte de cima. E aí ela começou a reclamar de dor na perna, ela não queria subir a escada. Tá doendo muito, eu tô com dor, eu quero colo, eu quero colo, eu quero colo. E a gente chegou até a investigar, né? Ir atrás, eu comentei aqui com a Dani, falei, Dani, o que tá acontecendo? Ela tá com dor. E aí, no fim, no caso dela, era especificamente emocional, né? Ela, na verdade, ela não tinha dor, ela estava querendo o colo. Mas acho que com relação à dor do crescimento que a gente está falando, que é realmente uma sensação dolorida mesmo para a criança, fisicamente dolorosa, essa questão de apontar, não saber, é uma dor meio genérica, né? A gente pode dizer. Exato, uma dor bem genérica. A criança não vai saber dizer, é aqui que tá doendo, né? Sim, quando a criança começa a localizar muito, aí a gente tem que buscar essas outras causas que a gente comentou. Sim. Né? Causa inflamatória, causa infecciosa, às vezes um tumor. Então, é importante, sim, a gente entender, ouvir, perguntar para a criança, pedir para ela apontar. E aí a gente vai descobrindo. Acho que o recado final é esse, então, né? Sempre valorizar, sempre tentar entender e levar em consideração todo o contexto, né? Que a criança está vivendo, né? Eu acho que é legal a gente, no caso de dores na criança, a gente acreditar. A gente usar o nosso filhinho de mãe também, né, Lari? Sim, então, assim, você citou o caso da sua filha, onde você também percebeu que ela queria atenção. Então, você tem toda mãe tem um feeling ali que ela sabe se realmente é algo que precisa se preocupar, né? Sim. E acho que acreditar na criança, acreditar no feeling da mãe e acreditar também na avaliação médica, levar, se tiver dúvida, levar e deixar para o profissional ajudar. Perfeito, ficar atento a todos os sinais aí. Sim. Tá certo, Dani. Muito obrigada mais uma vez pela presença. Acho que a gente trouxe bastante orientação importante aqui para os pais. Se quiser dar algum recado final, fique à vontade. Não, acho que é isso que a gente falou mesmo. Acho que eu tive um caso que foi muito interessante, que eu queria compartilhar. Talvez era um caso de uma criança que chegou com muita dor. Foi na universidade onde eu trabalho e a criança... E a equipe ficou tentando investigar o que era, e essa criança tinha uma grande causa emocional por trás dessa dor. Então, às vezes, é uma linguagem que a criança usa com a gente também, né? Além dela ser física, Sim. Existe a causa física, que é o que a gente comentou, que é o crescimento do osso, do músculo. Às vezes, ela pode ocorrer à noite por conta de liberação de substâncias que fazem esse músculo, na hora que o músculo relaxa, ele pode doer mais. Pode ter essa causa física e, às vezes, uma causa emocional, onde a criança está querendo falar algo pra gente, né? Então, sim. acho que é isso. A gente sempre acreditar, tentar chegar o mais próximo possível e descobrir para poder ajudar. Perfeito. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Fica o recado, então, papais e mamães, validem a dor dos seus filhos, fiquem atentos a todo o contexto envolvido e não se desesperem, né? Procurem um especialista, se for o caso, dê bastante carinho que no final vai dar tudo certo. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com outras famílias, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dar uma estrelinha aí na sua plataforma de áudio preferida. Até semana que vem. Tchau, tchau.